Olá, boa tarde. Em 11 estados e no Distrito Federal, há denúncias de pessoas que furaram fila para vacinar contra a Covid-19. Esses casos estão na mira do Ministério Público e da Defensoria Pública e alguns já foram parar na Justiça. Esse é o destaque do Jornal da Justiça de hoje. Você vai ver também. Supremo Tribunal Federal pede providências sobre comercialização de dados de ministros. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, classificou como gravíssimo o vazamento de informações pessoais, não só de autoridades, como de milhões de brasileiros. Sessão no Tribunal Superior Eleitoral. Presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, ressalta a segurança do sistema eletrônico de votação. É um sistema que vem dando certo desde 1996 e que pode ser fiscalizado e auditado. E ainda, primeira reunião de 2021. O Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário debate hoje propostas para serem executadas neste ano. O presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, pediu providências ao relator do inquérito que investiga fake news, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e ao ministro da Justiça, André Mendonça, sobre o vazamento de dados pessoais dos ministros da Corte e de outras autoridades. A venda dos dados foi revelada em reportagem do jornal O Estado de São Paulo. A informação é de que dados pessoais de 223 milhões de pessoas e 40 milhões de empresas estão à venda na internet. Entre as vítimas, as maiores autoridades do país. O presidente da República, Jair Bolsonaro, os ex-presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, os hackers oferecem 37 tipos de informações, divididas por categorias como e-mail, telefone, endereço, renda, investimentos, propriedades, fotos, imposto de renda, dados do Serasa e até da Receita Federal. As informações são comercializadas em pacotes, a partir de $500. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, classificou como gravíssimo o vazamento de informações pessoais, não só de autoridades, como de milhões de brasileiros. E pediu providência ao colega, o ministro relator do inquérito, que apura ofensas aos magistrados da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Também encaminhou ofício ao ministro da Justiça, André Mendonça, para que investigue a denúncia. A Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor desde setembro do ano passado, prevê punições para empresas que vazam ou vendem informações de clientes. A lei também criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já anunciou, vai investigar o caso. Este advogado especializado em direito digital explica que a principal dificuldade é identificar a origem do vazamento e afirma que agora que os dados já são públicos, resta à população redobrar os cuidados. O que a gente pode fazer? É uma maior atenção, cuidado quando recebe uma notificação, um e-mail, uma notificação de algum possível sistema de governo que possa estar sendo utilizado em nosso nome. E além disso, também é importante ficar de olho se nós recebemos contatos de empresas que a princípio não teriam por que terem nosso contato, porque pode significar que essa empresa está utilizando essa base de dados ilícita para ganhos no seu lucro. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, absolveu um réu condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado pelo furto de um conjunto de 3 panelas avaliado em R$100. Na decisão, a ministra aplicou o chamado princípio da insignificância, adotado pela jurisprudência do Supremo nos casos em que a lesão da conduta é mínima e em que não há dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima. Bom, e hoje as turmas do Supremo Tribunal Federal retomam os julgamentos. E quem tem os detalhes da pauta é a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, a Gisele Reis. Na primeira sessão de 2021, as turmas podem julgar ao todo 7 processos. Na primeira turma, os ministros devem decidir um habeas corpus.
apresentado por um dos envolvidos no assassinato da então vereadora da cidade de Aguiar, na Paraíba. De acordo com o processo, o crime foi motivado por disputa política pela presidência da Câmara do município. O homem foi condenado a 18 anos de prisão e no STF ele tenta anular o julgamento do Tribunal do Júri porque uma testemunha imprescindível para a defesa não foi ouvida. O subprocurador-geral da República, Antônio Augusto César, busca anular a pena de suspensão por 90 dias que foi aplicada pelo plenário do Conselho Nacional do Ministério Público em razão do suposto envolvimento dele na chamada Operação Anaconda, um esquema de venda de sentenças, uso de laranjas em imóveis e veículos e sonegação de impostos, que foi deflagrada pela Polícia Federal em 2003. O subprocurador foi absolvido na esfera criminal e ele afirma que o processo administrativo desrespeitou o devido processo legal. Para ele, também houve exorbitância das funções do Conselho. Já a segunda turma analisa 2 habeas corpus e um recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra uma decisão que garantiu a participação na recompra de títulos públicos do FNDE de uma instituição de ensino superior com débitos tributários. As sessões das turmas começam logo mais às 2 da tarde e tem transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do STF. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, questiona no Supremo Tribunal Federal leis do município de Mucurici, no Espírito Santo, que concedem pensão vitalícia a dependentes de prefeitos e vice-prefeitos falecidos no exercício do mandato. A pensão foi instituída em 1977 e reajustada por 2 leis subsequentes. Segundo Augusto Aras, as leis são incompatíveis com a Constituição Federal. A ação foi distribuída no STF ao ministro Dias Toffoli. E na sessão de abertura do ano judiciário de 2021, no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou a segurança do sistema eletrônico de votação. Antes de iniciar a sessão de abertura de 2021, o ministro Luiz Roberto Barroso parabenizou os profissionais do Sistema Único de Saúde e disse ter orgulho do SUS. O presidente do TSE também falou sobre a importância da tolerância e do diálogo para a democracia. O crescimento das redes sociais do tribunal também foi lembrado no discurso. O Instagram do TSE, por exemplo, passou de 77 mil para 207 mil seguidores em 2020. O ministro Barroso lembrou ainda das campanhas que devem ser realizadas em 2021 e ressaltou a segurança do sistema eletrônico de votação. É um sistema que vem dando certo desde 1996 e que pode ser fiscalizado e auditado antes, durante e depois das eleições. E você vai ver a seguir casos de gente furando fila para vacina chegam ao judiciário. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal é nossa lei fundamental. Inspirada em princípios e valores, ela proporciona estabilidade institucional para o Brasil. Eis que é a garantidora dos direitos fundamentais. Ela é acolhedora da diversidade e propiciadora da realização plena da cidadania. Em vários estados, decisões judiciais buscam impedir que pessoas fora dos grupos prioritários recebam a vacina contra a Covid-19. Denúncias de irregularidades são apuradas pelo Ministério Público e levadas ao Poder Judiciário. O início da primeira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 no país foi marcado por flagrantes de pessoas fora do grupo de risco recebendo a imunização. Em Manaus, foi aberta uma investigação para apurar suspeita de desvio de vacinas após fotos circularem na internet mostrando 2 irmãs da família que comanda uma das maiores universidades privadas da cidade comemorando o fato de terem sido vacinadas. Depois das denúncias, o Judiciário do Amazonas decidiu suspender a vacinação. Os imunizantes só voltaram a ser disponibilizados
depois que a Prefeitura de Manaus apresentou um plano, seguindo rigorosamente as normas do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. E pelo plano federal, é prioridade vacinar agora os profissionais de saúde, indígenas e idosos que moram em instituições. Depois, é a vez dos idosos acima de 75 anos, comunidades ribeirinhas e quilombolas. E, por último, os idosos entre 70 e 74 anos e pessoas com comorbidades. Esses grupos de risco, eles precisam ser vacinados prioritariamente para diminuir a incidência nos grupos de risco e também visando o esvaziamento, né, dos hospitais, no caso de UTIs, para os casos mais graves, ou seja, esses grupos de riscos do coronavírus, o que a gente vê é que se tratam de pessoas que acabam desenvolvendo a forma mais severa da doença, né? Então, por isso que é importante que essa fila ela seja muito respeitada. Além do Amazonas, 10 estados e o Distrito Federal tiveram denúncias de pessoas que furaram fila na vacinação. Estão na mira de investigação dos Ministérios Públicos: o Amapá, Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe. Bom, a Defensoria Pública também está acompanhando essa situação de perto, viu? E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o Defensor Público Geral Federal, Dr. Daniel Macedo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Defensor, como vocês estão atuando para evitar que essa situação acabe se proliferando? Acabe isso aí acontecendo em outros estados, já que vimos na reportagem no jornal que 11 estados já contam com essa questão absurda, a tão sonhada vacina chegou, junto com ela, cenas absurdas de desrespeito, né? A Covid-19 ela acabou escancarando a cultura da carteirada, do coleguismo, do compadrio, dos espertos, e infelizmente. A Defensoria Pública da União estará um processo nacional para que os defensores regionais federais em cada um dos estados monitorassem os planos estaduais de vacinação e verificassem a adequação desse plano estadual ao plano nacional de vacinação. É bom lembrar que nós temos grupos prioritários, são grupos de pessoas vulnerabilizadas, algumas invisibilizadas. Quando eu pulo essa fila, eu acabo permitindo a morosidade do tempo, ou seja, eu vou expandir o tempo de espera desse grupo vulnerabilizado, e parte desse grupo tem comorbidades, maior probabilidade de pegar a Covid-19. Eu gero o sistema cai em descredibilidade, não tem credibilidade, né? E uma desorganização do sistema. Então, a Defensoria Pública da União, eu, na verdade, como Defensor Público Geral Federal, fiz expedir uma recomendação ao Ministério da Saúde. A ideia é criar um sistema informativo unificado, de modo que cada dose aplicada em cada pessoa venha a ser o quê? Comunicada pelo CPF ou outro dado ao Ministério da Saúde. E a ideia da Defensoria é que quem faça essa base de dados, quem deve alimentar? Os estados? Os estados devem alimentar essa base de dados, né? Vamos lembrar que o Programa Nacional de Vacina ele existe desde a década de 70, instituído em 1973. O que nós estamos recomendando é com base numa resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, número 197, que determina a comunicação ao Ministério da Saúde pelo CPF ou outro número, por exemplo, o número do Sistema Único de Saúde, da pessoa que foi beneficiada com a imunização. A ideia é impedir que essa pessoa, a esperta, a pessoa que quer furar a fila, a ideia é inibir que essa pessoa fure esta fila, infelizmente, que vem ocorrendo em vários estados. Agora, em alguns estados, essa recomendação já vem sendo aplicada, né? Amazonas, por exemplo? No Amazonas vem sendo aplicada por força de uma ação coletiva. Uhum. Infelizmente, isso deveria vir de forma voluntária por parte de governadores e prefeitos. Então, quando o caminho da judicialização, infelizmente, foi o caminho que foi trilhado pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria Pública do Estado, lá do Amazonas. E aí, por uma ordem judicial,
determinou-se que fosse dado cumprimento ao Plano Nacional. O Plano Nacional tem previsão de informação das pessoas que foram beneficiadas pela imunização. E o Ministério da Saúde já respondeu à recomendação encaminhada por vocês? Olha, o prazo é até amanhã. A recomendação é no sentido, inclusive, de evitar a judicialização. A judicialização ela não é boa. É melhor que as partes possam compor extrajudicialmente a solução deste litígio. E nós vamos confiar no Ministério da Saúde, vamos acreditar que até amanhã eles vão dar uma resposta conclusiva para evitar essa situação. Aquelas pessoas que já furaram a fila, foram vacinadas, o que a Defensoria Pública pode fazer? Evitar, por exemplo, que essa pessoa tome a segunda dose? Isso. Existe um princípio geral do direito que diz o seguinte: ninguém pode se beneficiar com a sua própria torpeza. Ou seja, aquela pessoa que obteve a primeira dose não tem o direito subjetivo de obter a segunda, porque ela obteve a primeira dose com base em um ilícito civil e um ilícito administrativo. Então, o ideal é que, identificadas essas pessoas, elas possam responder criminalmente, no caso particular, identificado o servidor público, ele possa responder por ato de improbidade administrativa e por alguma infração criminal a ser apurada pelo Ministério Público. Quer dizer, é ilegal e imoral, né, defensor? É ilegal e imoral. E não é um ato que atenta contra a solidariedade. É um princípio republicano. Então, a ideia de que eu dou a carteirada, eu conheço o profissional de saúde, isso, infelizmente, é resultado de um déficit civilizatório da nossa nação. Isso precisa ser corrigido. E não é corrigido agora, É corrigido com base em investimento maciço na base da educação. Fica aí reflexão. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação. Ótima tarde para o senhor. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde. E você vai ver a seguir os detalhes sobre a lei que institui a política de acolhimento temporário de crianças até 6 anos de idade em lares aqui do Distrito Federal. Eu volto já, fique com a gente. A Constituição tem o poder de gerar na população a consciência de que todos temos direitos e deveres. E esses direitos e deveres são instituídos por um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito que assegura a questão da liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento social, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. O Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário se reúne hoje para avaliar propostas de ações para serem executadas neste ano, em 2021. Quem tem as informações é a repórter Manuela Borges. Olá, Manu, muito boa tarde para você. Conta pra gente, o que a gente pode esperar aí desse primeiro encontro? Olá, Rafa, boa tarde. As medidas aprovadas na reunião de hoje devem ser executadas ao longo de todo o ano. 2 propostas serão apresentadas por representantes da sociedade civil. 6 especialistas da área do meio ambiente compõem o grupo, além de 11 conselheiros do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O vice-presidente general Hamilton Mourão também é um colaborador do observatório. Mourão vai aproveitar o encontro de hoje para apresentar as ações do Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido por ele. O Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário foi criado em novembro do ano passado para promover estudos, monitoramento e projetos de sustentabilidade da Amazônia Legal. A reunião será transmitida ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube, a partir das 6 horas da tarde. Rafa? Obrigada pelas informações, Manu. Já está em vigor a lei que institui a política de acolhimento temporário de crianças até 6 anos de idade em lares aqui do Distrito Federal. E com essa nova legislação, o programa passa a integrar a política de assistência social da capital do país. Em Brasília, o acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade em famílias temporárias ocorre desde 2019 por determinação judicial.
A medida é protetiva e ocorre depois de casos de violência e outras violações de direitos. Vanderly e o esposo participam do projeto desde o início. Nós, como família acolhedora, estamos acolhendo no momento 2 meninas que são irmãs, uma com 2 anos e a outra com 8. A de 8 foge da faixa etária do projeto, porém, como são irmãs, elas não podem ser separadas. O projeto é muito importante, é muito interessante. Hoje, com o dia a dia, nós vemos o progresso das crianças em casa, o comportamento delas. Atualmente, na capital do país, 35 famílias já estão habilitadas a dar a meninos e meninas uma oportunidade de se manterem em um núcleo familiar até serem reintegradas à família de origem. Ao todo, são 20 crianças acolhidas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 101, prevê que, quando as crianças e adolescentes estiverem com seus direitos violados, o juiz da Infância e Juventude determine medidas de proteção, dentre elas o encaminhamento para a instituição de acolhimento ou família acolhedora, que é um tipo de acolhimento diferenciado. O serviço Família Acolhedora foi criado para evitar que crianças que tiveram direitos violados fossem encaminhadas para abrigos, perdendo o convívio familiar. Enquanto estão sendo cuidadas pelos voluntários, elas são acompanhadas frequentemente para avaliar se têm condições ou não de voltarem a morar com os pais. É um serviço em que essas crianças são encaminhadas para famílias da sociedade civil que foram capacitadas e habilitadas por uma equipe técnica que vão acompanhar esses casos e essas famílias durante o processo de acolhimento. É um serviço que visa a reintegração familiar e que, em casos excepcionais, sugere à Vara da Infância e Juventude o cadastramento para adoção. Para se tornar uma família acolhedora, é necessário morar há pelo menos 2 anos no Distrito Federal, ter mais de 18 anos, não ter antecedentes criminais, comprovar renda e endereço e não estar registrado no Cadastro Nacional de Adoção. A família acolhedora tem que ter em mente a necessidade de trabalhar o retorno dessa criança para sua família de origem. Então, é um processo que envolve Estado, sociedade civil, nessa missão de valorizar a família biológica, que por um momento pode estar passando por algum tipo de violação de direito, passível de tratamento. Desde que o serviço começou na capital do país, das 50 crianças que foram acolhidas, 25 já foram reintegradas às famílias e 5 foram encaminhadas para adoção. O projeto é importante, precisa de famílias como nós, que só estão querendo dar amor, carinho, atenção, e é o que essas crianças precisam hoje. Então, venha ser uma família acolhedora. E para se inscrever no programa Família Acolhedora, é só mandar o nome completo e número de telefone para o e-mail familiaacolhedora.aconchego@gmail.com. Depois disso, é preciso passar por entrevista com o assistente social e psicólogo que explicam melhor o serviço e com mais detalhes. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.